Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18 a seguir. O apóstolo Paulo falando com a igreja em Roma. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, dá um joinha no vídeo para gerar engajamento, né? Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir a palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é ajudar você usando uma estrutura, a Bíblia, a palavra de Deus. E ela diz assim, Romanos 7, versículo 18 a seguir. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Paulo está dizendo que ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia efetuar. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então hoje eu quero falar por que nós fazemos o que fazemos. Por que fazemos o que fazemos? Você já parou para pensar que nesses 50 anos o mundo evoluiu mais do que os milênios que se passaram? É muito interessante, né? Como o mundo evoluiu de 50 anos para cá. E nós, muitas vezes, não conseguimos evoluir. Por quê? Porque a nossa carne, ela é a nossa maior inimiga. Ela milita contra as nossas emoções, contra os nossos pensamentos, contra a nossa força de vontade. Ela milita. Eu estava lendo uma tirinha, sabe aquelas tirinhas de quadrinho que tem nos jornais? Eu gostava muito de ler aquelas tirinhas que tem nos jornais. E tem uma tirinha lá, uns quadrinhos no jornal, do Charlie Brown e o Snoopy. E o Charlie Brown, ele tá lá, todo tragicome, reclamando da vida, se lamentando, e ele fala assim pro Snoopy: puxa, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy dá aquela aula de educação moral e cívica, e ele fala assim pro Charlie Brown: sim, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros nós temos que viver. Então, ele está parando a vida, pensando, né, se lamentando por uma coisa que nem aconteceu ainda. Então, o que nós temos que fazer? Lutar contra os desejos da nossa carne, senão nós vamos ficar igual o Charlie Brown, reclamando da vida, triste, não conseguindo viver, estacionando, não avançando, né? O mundo está em evolução e você precisa evoluir buscando sabedoria, conhecimento dentro da palavra de Deus, que são o conhecimento espiritual, e também você precisa buscar evoluir de acordo com a tecnologia evolui. Você imagina, né? Antigamente a gente andava na rua, a gente achava bastante orelhão. Hoje você não acha mais orelhão na rua. Nós temos o telefone na palma das nossas mãos. Esse telefone manda mensagem, tira foto, faz videochamada. A evolução. Quando eu era criança não existia nem telefone celular. Logo lançaram o telefone celular, um aparelho gigante, enorme, né?
que se acertasse alguém, matava, de tão pesado que era. Hoje nós temos esse aparelho nas nossas mãos que faz tudo. Eu estou aqui e você aí, eu me comunicando com você, sei lá de qual parte do mundo você está. Coloca aí embaixo aí, você que está assistindo esse vídeo, de qual cidade você está falando, cidade e estado, né? Seria legal a gente saber de qual cidade e estado você está falando. Tudo isso porque nós temos a tecnologia. Bom, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui que ele está numa guerra dentro dele. Uma guerra física com o espiritual. A vontade que ele tinha vontade de fazer o bem, mas não conseguia fazer, porque a carne estava lutando contra ele. Eu não sei qual era a vontade que o apóstolo Paulo estava fazendo e o que ele estava fazendo que não estava agradando ele mesmo e que ele considera um pecado. Eu não sei, a Bíblia não deixa bem relatado o que de fato seria. Mas cada um de nós tem algo que luta contra nós. E, infelizmente, o que as pessoas mais estão lutando é com a falta de desânimo. Ou melhor, com o desânimo, a falta de ânimo. A falta de ânimo, chamada como desânimo, é o que as pessoas estão mais lutando. A pessoa não tem mais ânimo para estudar, a pessoa não tem mais ânimo para ir para a igreja, para participar de um círculo de oração, para concluir um curso, para se especializar numa outra área, né? Então, nós temos que buscar sempre conhecimento e sempre evoluir. Eu me lembro um dia que meu filho estava assim, com o olho vermelho, e eu falei, puxa, isso pode ser conjuntivite. E eu fui estudar sobre conjuntivite. Eu fui estudar, e lá eu descobri que a conjuntivite é viral, tem bacteriana, tem dermatite de contato. E não era só conjuntivite, e a conjuntivite existe várias formas de se manifestar na pessoa, né? Bom, eu estudei bastante, não sou tão leigo quanto a isso, porque eu fui estudar o que era. Quando você estuda, você passa a não ser leigo no assunto. Aí, escuta só, eu levei ele no médico. Eu levei ele no oftalmologista e o médico olhou e falou assim, isso aqui é conjuntivite. Eu falei, tá, mas que conjuntivite? É viral ou bacteriana? Ele olhou e falou assim, não, isso aqui é viral. Eu falei, tá, mas como que o senhor sabe que é viral? Ele, porque se fosse bacteriana, tinha uma bolinha amarela, não tinha pus por baixo, tal, então ela não é. Então você vai lavar com água filtrada, vou recomendar aqui, vou receitar, né, fazer um receituário de um colírio, e no outro olho você pinga 5 gotinhas de água boricada. Eu falei, tá, doutor, mas veja bem, e se for bacteriana e não for viral? Ele falou assim, mas e aí? Eu falei, sim, a gente sabe que a água boricada tem, a base dela é a bórica e ela é propensa a criar a proliferação de bactérias. Ele falou assim para mim, você é médico? Eu falei, não, eu não sou médico, mas eu fui estudar, eu olhei no Google, eu fui estudar sobre isso, fui procurar em fontes sérias. Eu acho que todo mundo, quando recebe um exame médico, vai pro Google, né? Acho que todo mundo, quando recebe um diagnóstico médico, também vai pro Google olhar. E aí, eu fui estudar o que era o que meu filho tinha, né? E aí ele falou assim, bom, então você tem razão. Então, ao invés de usar água boricada, eu vou receitar aqui um colírio, você vai usar esse colírio e tal, enfim. E de fato, era uma conjuntivite bacteriana. O viral acabou evoluindo para a bacteriana. E aí teve que entrar com um colírio que era um antibiótico. Tinha que passar uma pomadinha, na verdade, que era um antibiótico. Bom, se você é leigo no assunto, você às vezes acaba... se você não estuda, se não busca conhecimento, você acaba fazendo com que aquela situação piore mais. Na verdade, eu não sou médico, não tenho formação médica, né? Não se forma um médico pela internet, pelo Google, mas eu fui buscar
um conhecimento. Eu fui buscar saber o que se tratava. Eu não me acomodei. Então hoje nós temos como evoluir. A gente tem como obter mais conhecimento. Só depende da sua força de vontade. Então, mudar é difícil? É difícil. Só que se você acomodar, será a sua destruição. Paulo está dizendo, porque eu sei que em mim, aqui ó, versículo 19, porque não faço o que prefiro, mas faço o que não quero, isso eu faço. Então, mudar é importante, mas é difícil, mas você tem que ter força de vontade para mudar. Acomodar vai gerar sua destruição. Pense nisso, e aí você terá a resposta. Por que eu faço o que faço? Por que eu faço o que faço? A resposta está porque você não busca evolução, porque você não busca evoluir. E nós precisamos buscar a evolução. O mundo está em evolução. Nós temos que evoluir. A única coisa que ela não evolui fisicamente é a palavra de Deus. Mas espiritualmente, esse livro está aqui com informações milenares, de milênios atrás, e ele evoluiu. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Você vê que até a Bíblia evoluiu. Mas, bispo, o que está escrito aí não é o que estava escrito há 3.000 anos atrás, o que aconteceu 3.500 anos, mudou a história de Abraão, de Jacó, de 3.500 anos, não mudou. Mas você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo está nela e ela se torna tão atual. Eu falo para você, se daqui 5.000 anos Jesus não voltar ainda, a palavra de Deus continuará sendo atual, porque o Espírito Santo está nela e ela evolui. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos pela vida dessa pessoa que faz esse devocional conosco. Ajuda ela a não procrastinar, a buscar a evolução, buscar conhecimento, entendimento, sabedoria na Tua palavra e também buscar a se evoluir, a acompanhar a tecnologia em que nós vivemos, porque sabemos que mudar é difícil, mas acomodar nos levará à nossa destruição. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a se atualizar. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.